Fala galera, eu sou o Nicolau da BP Money e nesse vídeo nós vamos falar sobre um método de investimentos simples e eficiente que comprova a tese que se investir em ações é pensar a longo prazo e não precisa ser nenhum gênio para isso. Mas para isso é muito importante que você curta esse vídeo, comente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e mande para quantos amigos você conseguir, pois dessa maneira a gente vai conseguir entregar sempre o melhor conteúdo para você. O método que vamos falar hoje é o método de dividendos, criado por Décio Bazin e descrito no seu livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Décio Bazin foi um bancário que se aventurou na Bolsa de Valores e virou jornalista da Gazeta Mercantil para complementar a sua renda e investir ainda mais no mercado de ações. No seu livro, ele apresenta o mercado da década de 70 até a década de 90 e descreve o seu método de investimento baseado no dividendo pago pelas ações. No seu livro, Bazin expõe os principais fatores que levam ele a escolher uma empresa para comprar suas ações. No seu livro, Bazin esclarece o que ele acha essencial para um bom investimento. Para ele, o valor daquela empresa deve ser proveniente do resultado pago por ela nos seus dividendos. Sendo assim, na hora de comprar as suas ações para Décio Bazin, você deve levar em conta três principais fatores. O primeiro fator é analisar o dividend yield daquela empresa. Para Bazin, o dividend yield deveria ser acima de 6% ao ano. E além disso, você deve analisar os 3 últimos exercícios daquela empresa para entender se aquela empresa mantém um pagamento de dividendos constante acima de 6% ou não. E o segundo fator é evitar empresas que tenham um endividamento alto. E para isso, ele sugere duas regras de bolso. A primeira delas é que a razão entre a dívida e o patrimônio líquido seja menor do que 1. E a segunda é que a dívida líquida sobre o EBITDA seja menor do que 3. E o terceiro fator é que você se afaste de qualquer empresa envolvida em escândalo ou que tenha uma notícia que possa afetar o seu resultado. E uma outra dica dada por Bazin é que você acompanhe a sua carteira semestralmente, para que você possa analisar se as ações escolhidas por você antes ainda cumprem esses 3 fatores. Bazin fala muito em sua obra sobre o ciclo de mercado. Em parte do seu livro, Bazin fala que os empolgados no momento de alta do mercado estavam comprando as suas ações na máxima do mercado, menos os de cabelo branco, e já experientes passavam por aquela situação sem se abalar. O mercado é volátil, ele sempre irá subir e descer. Aquela pessoa menos experiente, ela vai comprar na máxima achando que vai ficar rica. Mas, quando chegar na mínima, ele não vai conseguir segurar suas ações e vai acabar vendendo-as com prejuízo. Entretanto, as pessoas mais experientes, aquelas já com cabelo branco, sabem que devem segurar suas ações para o longo prazo. Ele deixa claro que não é para seguir os gananciosos. A melhor maneira é quando todo mundo estiver eufórico, você vai estar vendendo seus ativos. Enquanto todo mundo estiver desesperado, você vai comprar. Outra coisa que ele cita bastante na sua obra são os personagens do mercado. É muito interessante para que a gente possa analisar nos dias atuais como o que ele escreveu em 1992 continua ativo no nosso mercado. Para ele, existem 5 grandes personagens: os manipuladores, os especuladores novatos, os investidores institucionais e os investidores pessoa física. Para ele, os manipuladores são aqueles que mandam no mercado. Eles podem ser investidores como especuladores. Os especuladores podem até ser investidores, mas nunca manipuladores pela falta de capital. Já os especuladores novatos não sabem de nada. Eles compram na alta, vendem na mínima e não fazem a mínima noção do que estão fazendo. Ah, mas os investidores institucionais, eles sim, eles que mandam no mercado. Eles fazem as coisas realmente acontecerem. E agora vem a vez dos investidores pessoas físicas, que não mandam, nem desmandam, não incentivam, não fazem nada. E para Bazin, devem ficar do lado de fora do campo, só observando e esperando os seus dividendos. Um fator importante também a se citar é que, para vender as suas ações, como Bazin já falou anteriormente, pode ser no momento de euforia. Entretanto, ele também traz 2 importantes fatores. O primeiro deles é, caso a sua ação que você comprou anteriormente com dividend yield acima de 6%, tenha esse indicador abaixo de 6% em algum momento, você deverá vendê-la imediatamente. Além disso, caso alguma notícia ou escândalo envolva a empresa que você escolheu para se tornar sócio, você também deverá vendê-la. O método Bazin
é para investidor de longo prazo. Entretanto, é bom frisar alguns pontos antes que você siga esse método passo a passo. A primeira delas é que, ao se investir estritamente focado aos dividendos, o investidor poderá perder algumas oportunidades no mercado, como por exemplo, uma ação que está com um preço muito descontado. Entretanto, caso o investidor decida, ele deve seguir o método passo a passo. Outra coisa que vale ressaltar é que esse livro foi escrito em 1992. De lá para cá, muita coisa mudou. Entretanto, o método continua muito simples e eficaz, tanto que desce basinho ainda é dos investidores pessoa física mais ricos do país. Entretanto, na parte de notícias, por exemplo, hoje nós temos a internet, muitos portais de notícia, como o EP Money, por exemplo, e neles você pode achar muitas informações e entender como notícias e escândalos vão impactar aquela ação que você tem. Por causa disso, talvez não seja tão interessante vender as suas ações imediatamente, como o Basim falou. Mas vale você sim analisar e entender qual será o impacto daquela empresa. E para voltarmos e entendermos tudo que eu falei no vídeo, vamos fazer um resumo. O método consiste basicamente em investir buscando os dividendos daquela empresa. Para isso, você vai investir em empresas que tenham dividend yield acima de 6, que não tenham um alto endividamento, com uma dívida sobre patrimônio líquido menor do que 1 e uma dívida líquida sobre EBITDA menor do que 3. E também empresas que tenham uma boa imagem, não se envolvam em escândalos ou que tenham notícias as deteriorando. E além disso, você vai acompanhar essa carteira semestralmente.